Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o Lamparina. Lamparina é mais um programa dentro do podcast do Reino Pessoa. E esse é o programa que a gente fala coisas básicas da fé cristã, onde a gente está aqui tentando discutir os fundamentos, a gente está tentando trazer para você um outro olhar sobre essa doutrina da fé cristã. Muitos de nós, você e eu talvez, fomos por muitos anos ensinados, nós aprendemos sempre, talvez, por um recorte teológico fundamentalista, às vezes até reacionário. E às vezes, quando você faz esse salto, quando você resolve ter um outro prisma, um outro óculos de leitura sobre as Escrituras, na maioria das vezes você tem ali um sarrafo, você tem ali um limitador, que é encontrar um aparato sistemático que faça algum diálogo com esse novo horizonte, né, do entendimento das Escrituras que você tem. Então, Lamparina se propõe a isso, a gente discutir esses fundamentos, que a gente vai chamar de teologia sistemática, talvez, mas pelo um outro viés, pelo um outro recorte, utilizando outras orientações teológicas, às vezes as teologias latino-americanas, às vezes pensando em outras referências, como eu gosto sempre de pensar o cristianismo de libertação, enfim. Então, vou estar sempre chamando aqui meus amigos e amigas para a gente bater um papo sobre isso. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que tem se tornado um amigo, um cara que tem apostado demais a gente do Reino em Pessoa, demais na comuna, porque a Faculdade Unida de Vitória tem ajudado a gente na formação teológica, a direção da comuna toda estuda lá na Faculdade Unida de Vitória, nós do Reino em Pessoa também, Walter, Pamela e eu, todos estudamos lá na Faculdade Unida de Vitória, porque esse camarada, que é o Vanderlei Pereira Rosa, que vai estar aqui com a gente falando hoje, que está lá na direção da Faculdade Unida, tem apostado na gente, tem nos dado esse espaço. Então, desde já, quero te agradecer, Vanderlei, por esse apoio de sempre e por topar bater esse papo conosco aqui no Lamparina. Seja muito bem-vindo, camarada. Valeu, Felipe. Valeu, meu irmão, pelas suas palavras. Obrigado. Bater um papo com você sempre é muito agradável, é muito bom. Obrigado aí por mais esse convite. Tamo junto. Vanderlei, para a gente começar fazendo esse papo aqui, a gente vai falar sobre essa palavra que às vezes a gente até assusta, que é eclesiologia. Né? Então, já queria que você explicasse para a gente da onde vem esse negócio. Eclesiologia já parece que de cara não é uma palavra do português brasileiro. Da onde vem e o que é isso? Como é que a gente começa falando sobre isso aí? Essa chamada teologia sistemática, Felipe, que é uma disciplina clássica dos seminários de teologia, né? Ela, tanto no mundo católico, romano, quanto ortodoxo, quanto protestante, que é o que nos interessa aqui, dividiu o estudo do pensamento cristão em partes, né? como se fossem compartimentos. Então, a teologia sistemática ela tem essa proposta de estudar esse pensamento cristão a partir desses compartimentos. Para você ter uma ideia, Felipe, eu estudei num seminário muito tradicional. E eu me lembro que eu tive 11 teologias sistemáticas. Então, a primeira chamava-se teontologia, que é grego, né? Você perguntou de qual língua? Vem do grego. Theo é Deus, ontos é ser, o ser de Deus. Logia, o estudo do ser de Deus, teontologia. Aí tinha cristologia, o estudo de Cristo. Pneumatologia, o estudo do Espírito. Soteriologia, da salvação. Eclesiologia, que é o nosso papo hoje, sobre a igreja. Aí tinha angelologia, harmatiologia, que era o estudo do pecado, dos anjos, escatologia, né? Dos últimos tempos e tal, e assim por diante. Então, foi uma forma de se estudar teologia que bom, é controversa. Ela pode trazer uma luz aqui e acolá, mas ela pode complicar as coisas também, uma vez que a própria Bíblia ela não coloca esses temas em compartimentos dessa maneira, né? Então, ela tem uma influência muito, eu diria, racionalista, né, de criar uma visão racional, como se você pudesse explicar, por exemplo, a tal da teontologia, você pudesse explicar Deus nos mínimos detalhes,
né? Eu compararia como se você colocasse o corpo de Deus numa mesa de mármore, né, e dissecasse ele, né, como se disseca um cadáver, para poder entender como é que funciona o corpo humano. Você vai lá nas entranhas, os detalhes. E aí, quando você sai de uma disciplina dessa, é como se o seminário te dissesse: olha, agora você sabe tudo sobre Deus, né? Já demos aqui para você todos os detalhes, como é que funciona, como é que interage. Agora vai lá para o púlpito da sua igreja ensinar para o povo lá que não sabe nada, ensina você, que agora tem um diploma de teólogo, o que eles não sabem sobre Deus. Isso é uma pretensão que, na realidade, não se alcança nunca. Ô, Vanderlei, eu tô até aqui na minha biblioteca aqui atrás, estou fazendo um trabalho absurdo de que eu resolvi que eu vou catalogar cada livro. Então, estou fazendo igual a biblioteca mesmo, etiqueta e tal. E estou fazendo isso por conta dos meus amigos que não têm caráter, porque eles vêm aqui, pegam os livros, não devolvem. E não devolve. Então, agora estou catalogando para poder ter o registro, pegou emprestado, eu pôr o nome, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: organizar a biblioteca, cada um tem uma maneira e tal, mas quando eu organizo a biblioteca, eu estou dando um sentido para aquele negócio. Então, tem, às vezes, mais a ver com a minha personalidade, com o jeito que eu quero organizar os livros. Aí estou perguntando assim, de ignorante. A teologia sistemática, quer dizer, quando você propõe fazer um sistema, ou seja, organizar uma biblioteca, também passa uma ideia que você está dando ali o seu sentido, a sua personalidade para aquele conjunto de informação. É mais ou menos isso? Bom, é ótima a sua colocação, Felipe, para nos lembrar o seguinte: não há nada de necessariamente errado com a teologia sistemática, em fazer essa organização. O problema é como se faz isso às vezes, talvez esteja aqui generalizando, mas obviamente não é sempre, e que tipo de enfoque que se dá para esse estudo. Então, a minha visão crítica particular em relação à teologia sistemática é exatamente quando ela tem esse caráter racionalista, né, que na teologia a gente chama de escolástico ou pensamento neo-escolástico. Essa expressão também estranha, ela significa exatamente esse viés muito racionalista em relação à teologia. E como já nos ensinava Rubem Alves, né, Felipe, a teologia ela não é uma questão de conceitos, né, mas é uma questão de imaginação, né, é uma questão de desejos, de imaginação. Mas colocando esse lado da organização, de fato, ela tem esse aspecto pedagógico, essa proposta pedagógica de organizar o pensamento, como você está comparando aí com a sua biblioteca, e nesse sentido ela pode ser útil, sim. Então, por exemplo, o tema que você me propôs aqui a gente conversar hoje, eclesiologia. Vamos pensar o que é a igreja, afinal de contas. Qual que é a natureza da igreja? Como é que ela se formou? Por que se formou? Qual que é o propósito dela? Como é que é a dinâmica dela? Então, nesse sentido, ela do ponto de vista pedagógico, ela ajuda, né, a essa compreensão. É tudo, no final das contas, a meu ver, tudo é uma questão de abordagem, né? Por exemplo, só para finalizar, na Faculdade Unida a gente decidiu há alguns anos que a nossa teologia sistemática ela é ensinada a partir da história do cristianismo. Ou seja, à medida que o pensamento, isso que a gente também chama de pensamento cristão, seria sinônimo, tá, Felipe? A gente fala, história da teologia. Existem livros com esse título, né? História da teologia cristã, história do pensamento cristão, história do dogma. Na realidade, está tudo falando da mesma coisa. Ou seja, como é que o pensamento cristão foi se desenvolvendo ao longo da história, né? Então, se você vai dar a disciplina de cristologia, o estudo de Cristo em teologia sistemática, houve na história do cristianismo um momento que esse debate começou. Alguém perguntou, mas como é que Jesus era? Ele era homem ou ele era Deus? Ou ele era homem e Deus ao mesmo tempo? E se ele era homem e Deus ao mesmo tempo, como é que ele podia ser homem e Deus ao mesmo tempo? Quer dizer, dadas as características divinas e as características humanas, que em tese são incompatíveis. Como é que alguém pode ter carregado isso? Então, aí os debates nos concílios e tal. Então, a gente tem estudado teologia sistemática na Faculdade Unida, no curso de bacharelado em teologia, a partir da forma como esse pensamento foi se desenvolvendo ao longo da história. O primeiro período que a gente chama de patrístico são ali os primeiros 400, 500 anos da história do cristianismo, o período medieval, o período da reforma, o período moderno, como que esse pensamento se desenvolveu. E a eclesiologia também. Não, cara, muito bom. Falando assim, lógico, né? Porque senão... Isso que nós estamos conversando são 4, 5 semestres de assunto, né? Mas, assim, falando de uma visão de drone, assim, bem en passant, você falando sobre esse lance da história da igreja, é possível a gente pensar que a igreja de hoje, como nós temos, assim,
vamos fazer um recorte só no Brasil, a igreja cristã ou a igreja protestante, essa é a igreja de Jesus ou não? Ou como é que se desenvolve? Assim, a igreja de Jesus, quando é que se é que Jesus teve uma igreja, como é que se faz essa relação? Que aparentemente, para mim, posso estar viajando, Jesus tem mais a cara do Jacques Ellul ali, ele queria um movimento. Mas aí parece que a gente chegou e falou assim, não, a gente quer uma igreja. Como é que você, desse ponto de vista da história da igreja, como é que você consegue enxergar isso? Um momento que tem alguma relação, se não tem, como é que pensa isso? Eu tenho até algumas aulas que eu dou para os estudantes especificamente sobre a sua pergunta, né? Porque eu acho que você usou uma ótima palavra aí, Felipe, movimento. Eu acho que o que Jesus começou foi um movimento. Um movimento. E curiosamente, isso se expressava até no seu ministério, literalmente falando, porque ele vivia se movimentando, né? Só a gente lê ali está sempre andando, né? E curiosamente, os seus primeiros discípulos foram conhecidos como os do caminho, né? Se identificava exatamente com essa ideia, né? Parece que estava sempre a caminho. Tem essa dinâmica curiosa ali no Novo Testamento, né? Então, assim, os grandes teólogos e teólogas ao longo da história foram unânimes em afirmar que Jesus, obviamente que existem divergências disso que eu vou acabar de falar aqui, mas eu defenderia isso também, que muitos já disseram, que Jesus nunca pensou na igreja no sentido institucional como nós a temos hoje ou como ela se desenvolveu historicamente. Jesus está fazendo uma proposta de vida, né? Uma proposta de ética, uma proposta de dinâmica de vida e de relações sociais, que poderia, inclusive, a meu ver, se resumirem no mandamento ame ao seu próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Basicamente isso. Tudo vai se resumir a isso, não? Tudo vai se resumir a isso. O resto é desdobramento disso. Mas, veja, Felipe, nenhum movimento sobrevive sem se organizar. Tudo é assim. Você, um dia, talvez ficou pensando na comuna. Primeiro veio como uma ideia. É por isso que as pessoas, às vezes, elas desprezam ideias, desprezam a teoria, sem perceber que antes da concretização de algo, surgiu uma ideia. Eu vou voltar ao Rubem aqui, é como o Rubem dizia, né? Uma flauta. Eu acabei de falar a palavra flauta, todo mundo que está ouvindo a gente vê imediatamente uma coisa na cabeça. Mas se esquecem que houve uma época na história da humanidade que não existia a flauta. Ela não existiu sempre. Você imagina você viver numa época da humanidade que não existia. E como é que ela existiu? Alguém teve a ideia, alguém pensou nisso. Então, movimento aí, você pensa em algo e você começa um movimento. Você deve ter chamado um amigo seu, chamou uma amiga, que eu estou pensando em fazer isso, chamou para bater um papo numa lanchonete um dia, compartilhou. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Faculdade Unida. Era eu e 2 amigos num restaurante, conversando, tendo a ideia. Depois a ideia, ela precisou se organizar, senão ela não passava de uma ideia. Ela tinha aquele movimento ali inicial, teve uma reunião, a gente cantou, então, mas depois sumiu. Então, organiza-se. Voltando à sua pergunta, Jesus começa um movimento que não tinha sede, não tinha ata, não tinha documento, não tinha CNPJ, não tinha essas regras rígidas, era um movimento, uma proposta e tal. Com o passar do tempo, e eu identifico historicamente na virada do primeiro para o segundo século, esse movimento ele começou a se institucionalizar, ou seja, a se organizar, e acabou desembocando, dando origem a isso que nós chamamos de igreja. Aí, obviamente, como você pediu, Felipe, é um olhar assim de drone, né? Porque tem muitos detalhes, muita coisa acontece, mas eu identificaria ali, falando de maneira mais simplificada, da virada do primeiro para o segundo século, esse processo do movimento de Jesus se institucionalizando. É a Igreja dos Apóstolos, guiada pelo Espírito, vamos lembrar de Atos, né? E o Espírito fez isso, e o Espírito mandou a gente para lá, e o Espírito... Você vê essa presença que não é organizada, que não é burocratizada, e, de repente, agora surgindo uma instituição, um processo de institucionalização organizado, com a sua burocracia. Toda organização tem a sua burocracia. Eu dei uma aula recentemente, a aula inaugural do bacharelado em teologia da Unida, agora em fevereiro, e eu falava sobre o Inácio de Antioquia, porque o Inácio é o primeiro teólogo, ele viveu ali também do
século I para o século II, ele inclusive teve contato com o apóstolo, né, pessoalmente, o Inácio, ele é quem vai propor, veja, morreram os apóstolos, acabou aquela primeira geração, agora ele está ficando com abacaxi ali para resolver, ele, Clemente de Roma e tal. Aí ele vai fazer uma proposta, como é que nós vamos manter isso funcionando, para não ser um movimento que vai se extinguir? Ele vai fazer uma proposta baseada em duas ideias. Nós termos um único tipo de ensinamento, não ter cada um ensinando uma coisa, porque senão vira um monte de movimento, né? Então tem que ter um ensinamento único, seja aqui em Antioquia, onde eu sou bispo, seja lá em Esmirna, seja lá em Éfeso, seja lá em Corinto, seja lá em Roma, em Jerusalém, um ensinamento. Aí alguém pergunta para o Inácio, qual é o ensinamento, Inácio? Uai, o que os apóstolos nos ensinaram, é o ensino apostólico, né? O ensino dos apóstolos. E por que dos apóstolos? Porque os apóstolos aprenderam de Jesus, ora as bolas. Então é isso que nós temos que ensinar. E quem é que vai definir o que é esse ensino recebido dos apóstolos? Os bispos. Não pode ser todo mundo. Você tem 200 pessoas lá na igreja. Ah, não, eu acho que foi isso que João ensinou. Ah, não concordo, não. Acho que foi aquilo. Não, quem vai ter a palavra final? O bispo. Então ele junta essas duas coisas. É daí que surge pela primeira vez, Felipe, a palavra catolique. Ele usa num documento dele, 110, 115 mais ou menos o ano, ele usa essa expressão, catolique, a igreja católica, a igreja... nesse primeiro uso, não tem esse sentido dessa igreja que a gente conhece hoje como Igreja Católica Apostólica Romana. Tinha a ver com a ideia de universalidade, mas universalidade em que sentido? De que o que eu estou ensinando aqui é o ensino dos apóstolos. O que está sendo ensinado lá em Jerusalém é o ensino dos apóstolos. Lá em Roma é o ensino dos apóstolos. Então é isso que dá essa universalidade, que é ao mesmo tempo uma unicidade, entende? Então é a mesma igreja que está aqui, está lá, está no outro lugar, a gente está pregando tudo a mesma coisa. Quem é que está garantindo isso? Os bispos de cada uma das igrejas. Então essa é a burocracia, você tem que obedecer ao bispo. Uma pessoa que não obedecesse ao bispo, não se submetesse ao bispo, não estava se submetendo ao ensino dos apóstolos, porque o que o bispo estava ensinando não era uma coisa da cabeça dele, em tese, né? Era o que os apóstolos tinham ensinado. Então, essa pessoa ela era considerada uma pessoa rebelde, e aí vai surgir o conceito de heresia, de exclusão da pessoa da comunhão. Aliás, uma outra coisa que o Inácio propõe é a ideia da ceia, né? A ceia como central no culto, que vai ganhar uma grande importância ao longo da história do cristianismo. Na Igreja Católica, por exemplo, séculos depois de Inácio, eu vou só falar mais isso aqui e te volto a palavra, Felipe. Veja, qual é o nome que no final ficou a Igreja de Roma? Igreja Católica Apostólica Romana. Então, veja, a Igreja Romana, o que está no meio aqui? Católica Apostólica. Essas duas palavras, elas trabalham juntas. Por que é católica e apostólica? Porque é a Igreja de Roma que está ensinando o verdadeiro ensino. Ou seja, a palavra católico, ela ganhou ao longo da história a ideia de sinônimo de verdade. É essa igreja aqui que é a igreja verdadeira, porque ela está ensinando a verdade. E ela é a igreja de Roma. Mas Roma não é a cidade, é a sede, é o bispo. Então, veja a ideia de Inácio, séculos depois. É um ensino com um líder, o bispo. Então, se você quer ser salvo, você precisa se submeter a esse bispo de Roma. Quando houve aquele cisma entre a Igreja de Roma e a Igreja chamada do Oriente, de Constantinopla, né? Ficou conhecido como a Igreja Latina, a Igreja do Ocidente, que usava o latim para escrever teologia, e a Igreja do Oriente, a Igreja grega, chamada grega, que usava o grego para escrever teologia. Houve um rompimento no ano 1054. Então, aqui ficou a Igreja Católica Apostólica Romana. Com esse nome, o que eles estão querendo dizer? Nós é que somos a verdadeira igreja, porque somos nós que estamos pregando o ensino dos apóstolos. A outra ficou com qual nome? Igreja Ortodoxa. A própria palavra ortodoxia significa, é o ensino da verdade. Cada um querendo se apresentar como a verdadeira igreja apostólica que ensina a verdade que nos foi legada por esses apóstolos. Cara, muito interessante. Eu vou até guardar essa vírgula aqui da verdade, que eu quero te perguntar depois, mas eu quero te fazer uma outra pergunta aqui. Por quê? É muito comum as pessoas falarem assim, não, mas a igreja de Jesus não tem nada a ver com isso. Essa igreja que está aí, ela foi construída no século III, no século IV.
Alguns até falam, né? Não, isso aí é coisa de Constantino. Eu, de vez em quando, até brinco. Se você quisesse falar isso, acho que você deveria estar falando do Atanásio. Não sei se do Constantino assim, mas enfim. Você trazendo essa reflexão do Inácio aí, deixa nítido para a gente que essa ideia de que não aconteceu nada e que, de repente, século III, século IV, junta todo mundo, faz a papelada e funda a igreja, não é bem assim a história, né? Não, não é não. Não é não, Felipe. Essa é uma ideia, é um grande equívoco. Fala assim, a igreja ela se deformou na época de Constantino. Constantino é quarto século, né? Constantino assinou o Edito de Milão no ano 313, né? E se tornou o imperador sozinho já em 320 a 321, né? Já era imperador, dividiu o império com seu cunhado, depois se tornou o único imperador. Então isso já é século IV. Então aí alguns passam essa ideia de que a igreja foi pura, né? Manteve-se pura até ali, no ano 300, aí do ano 300 para frente, arredondando aí ela se deformou. Não é verdade isso. O que dá para dizer, aí eu acho que talvez desse, sim, você tem um processo de institucionalização, como eu já comentei, da virada do primeiro para o segundo século, toda uma teologia sendo desenvolvida no segundo e no terceiro século. Vou te dar alguns exemplos bem rapidinhos aqui. Tertuliano viveu do segundo para o terceiro século. Tertuliano, dentre outros livros importantes, ele escreveu um chamado Sobre o Matrimônio. É no livro sobre o matrimônio que o Tertuliano diz que a virgindade é o estado ideal do cristão, que o cristão não deveria se manter virgem, mas como não tinha jeito, aí se casava. Mas, quer dizer, por que eu estou citando isso? O Tertuliano está lançando, sob influência dualista, que ele não reconhecia, ele não queria reconhecer, mas ele estava sob essa influência, ele está lançando essa fundamentação dessa ideia que acabou desembocando no celibato. Da ideia de se você quiser se consagrar para Deus, aí você vai ter que ser celibatário. O resto, o povo, o chamado leigo, aí tudo bem, se casa porque não tem outro jeito. Então, isso é iniciozinho do terceiro século. O Cipriano, São Cipriano, viveu ano 250, mais ou menos. Ele vai soltar aquela famosa frase: extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Que é o momento em que ele junta a doutrina da salvação com a doutrina da igreja. Fora da igreja não há salvação. Ou seja, é a igreja tendo essa intermediação entre os seres humanos e Deus. O Walter Rauschenbusch, o profeta do Evangelho Social, ele tem uma afirmação curiosa, Felipe, sobre isso. Ele diz que num dado momento, a igreja começou a se elogiar demais, a se dar uma importância, a igreja no sentido institucional, a se dar uma importância maior do que de fato ela tinha. Ele com essa crítica, ele está apontando exatamente para isso. Quando a igreja deixa de pensar em Jesus como intermediador entre Deus e os homens, e começa a pensar nela como a intermediadora entre Deus e os homens, né? Eu acho que essa frase do Cipriano ela é exemplar nisso. Então, assim, de fato, a igreja ela vai se burocratizando, se tornando cada vez mais complexa e acrescentando uma série de ideias e de pensamentos muito antes de Constantino. Claro, o Felipe, a gente tem que lembrar o seguinte: a organização de um determinado movimento ela é feita por seres humanos. E como tal, a gente tem esse olhar crítico, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser consciente do fato de que a igreja ela carrega as marcas próprias dos seres humanos, que é quem organizou essa igreja. Então, ela sempre terá características positivas, como tem de fato, como também terá essas características contraditórias, negativas, que são próprias dos seres humanos. Tem uma coisa muito interessante para a gente pensar nesse sentido, voltando com aquela vírgula, que é o seguinte: você estava falando sobre isso, sobre essa questão da igreja arrogar para si essa questão da verdade. A gente viu isso muito, aliás, a gente vê isso muito. Talvez seja a grande dificuldade do diálogo interreligioso, da tolerância, do ecumenismo. Esse lance de cada um atribuir a si essa questão de ser o portador da verdade, da mensagem.
voltando para essa ideia da eclesiologia, a função da igreja é apresentar a verdade da história, quer dizer, do ponto de vista da teologia sistemática, se a gente dissesse assim, qual que é a função da igreja? A função da igreja é ter uma narrativa de verdade? É apresentar a verdade? Como é que você pensa? Vou tentar responder de maneira cuidadosa aqui, Felipe, para não causar escândalo em ninguém, né? É porque não, pelo amor de Deus, escandaliza. É o escândalo que faz o episódio ser mais rodado. O que eu quero dizer é que nós não devemos ter desprezo pela verdade, tá certo? Nós não devemos ter desprezo pela verdade. O desprezo pela verdade gera fake news. A verdade é um dado importante na vida de todos nós, até para a constituição da sociedade como nós a conhecemos hoje, né? A questão quando a gente fala de conhecimento, nós não estamos falando de um único tipo de conhecimento. A humanidade ela não constrói apenas um tipo de conhecimento. Colocando em outros termos, nós temos diferentes tipos de conhecimento. Nós temos, por exemplo, o conhecimento matemático, exato, que tem a ver com essa verdade objetiva, por exemplo, né? A verdade objetiva. Se eu perguntar para você, Felipe, quanto que é 2 mais 2? Você vai me responder na lata, 4. Pronto, acabou-se aí. Veja, isso é uma verdade matemática, exata, objetiva. Ocorre que não existe apenas esse tipo de construção de conhecimento. Existe um conhecimento que é metafórico, por exemplo. Quer dizer, as sociedades ao longo da história, na medida em que o pensamento racional, né, lógico, empírico, ele não dava conta de explicar determinado fenômeno, determinada coisa, começou-se a lançar mão de outros tipos de linguagem para você construir também conhecimento, mas não sobre essa base racionalista, né? Sobre essa base exata, empírica, né? Então, a metáfora, a parábola, por exemplo, a poesia, são formas de construção de conhecimento. Então, eu acho que uma tristeza que dá é perceber que quando a gente faz uma leitura da Bíblia que não lança mão desse conhecimento da lógica matemática, empírica, exata, nós somos taxados de liberais ou de gente que quer destruir a Bíblia. Quando essas pessoas, no afã, e eu entendo, viu, Felipe, porque são pessoas que querem proteger a Bíblia, né? Que amam a Bíblia, amam a Deus e querem proteger e tal, mas não percebem que quando se faz uma leitura, eu usaria 2 palavras agora, primeiro, literalista, e segundo, racionalista, mesmo quando não percebe, da Bíblia, essa pessoa acaba fazendo a Bíblia dizer aquilo que, na realidade, a Bíblia não queria dizer. Então, no afã de honrar a Bíblia, ela acaba desonrando a Bíblia. Porque se esquece, primeiro, que a Bíblia, ela foi escrita, toda a Bíblia, ela foi escrita numa época pré-moderna. Quer dizer, a Bíblia terminou, os textos todos da Bíblia terminaram de ser escritos ali em fins do 1º século. Talvez um ou outro no início do 2º, mas parou ali. Então, é um período pré-moderno que esses textos foram produzidos. Segundo, em sendo assim, esses textos eles não têm esse objetivo de nos trazer uma verdade factual, empírica, positivista, né, exata nos termos da matemática. O que não significa, Felipe, que na Bíblia não tenham textos que procuraram registrar da forma mais fidedigna possível determinados fatos. O exemplo claro que a gente tem é o Evangelho de Lucas, né? Você se lembra lá como é que o autor do Evangelho de Lucas começa, né? Eu, depois de ter me esforçado muito, né, para colher os acontecimentos acerca da vida de Jesus, eu resolvi, eu também, escrever um relato, né, que já existiam outros evangelhos, acerca do que aconteceu. Então, ele dá a entender que ele entrevistou pessoas, que ele foi atrás, mais ou menos como a gente faz hoje, né, guardadas as devidas diferenças. Por exemplo, ali no capítulo em que ele registra Maria narrando, né, a sua gravidez, quando o texto fala assim, e Maria guardava no coração todas essas palavras. Como é que ele ficou sabendo disso? Né? A escrita não foi uma psicografia, não foi um exercício de adivinhação.
muito provavelmente ele conversou com Maria para poder registrar o que estava acontecendo, e ela deve ter falado. E ele falou, e aí, Maria, conta mais. E aí ela falou, não, eu guardava no coração essas coisas, né? Eu fiquei para mim, né? Eu guardei para mim, resolvi não compartilhar. Então, há esse aspecto. Mas há o outro aspecto do texto bíblico que não tem esse objetivo dessa verdade factual. Eu acredito na Bíblia como a palavra de Deus, Felipe, e a verdade, mas não... Mas veja, por isso que eu falei que eu ia ser cuidadoso, mas é no sentido de a verdade é o que é que ela quer me ensinar, o que é que ela quer me dizer. Não tem necessariamente a ver com a descrição de determinados acontecimentos. Adão e Eva, o paraíso, o Éden. Não vem muito ao caso, na minha opinião, a gente debater a factuidade dessas coisas. O que me interessa é o que o texto quer me dizer. Aí é que está a verdade do texto. Quando eu conto para você, entendam bem, né, a comparação que eu vou fazer é apenas com o objetivo de esclarecer essas diferentes linguagens. Quando eu conto para você, Felipe, a história de uma menina que a mãe pediu para levar doces para a vovó, e ela pegou o seu casaquinho vermelho e saiu pela floresta, e quando chegou lá, ela achou que a avó dela estava diferente, e de repente descobriu que não era a avó, era um lobo que tinha engolido a avó, e chegou lá um lenhador e conseguiu matar o lobo e tirou a avó de dentro do lobo e tal. Aí eu te pergunto assim, Felipe, essa história é verdade ou é mentira? Veja, alguns que vão nos ouvir antes de eu responder vão falar, é mentira, claro. Outros vão ficar talvez sem saber responder. Eu diria o seguinte, ela não é nem verdade nem mentira, se a gente pensa nela nesse sentido matemático, 2 mais 2 é 4, empírico, porque não dá para um lobo engolir a velhinha e depois você abrir a barriga do lobo e arrancar a velhinha lá de dentro. Nesse sentido, não. Mas não interessa, entende? A factuidade do que está sendo contado. O que interessa é o que a história quer me ensinar. Qual é a lição que essa história está me trazendo? A pessoa que melhor definiu, Felipe, para mim, mito, foi Rubem Alves. Rubem Alves disse assim, mito é aquilo que nunca existiu para existir sempre. É a linguagem do Rubem. Mito é aquilo que nunca existiu para existir sempre. E o que ele quer dizer com isso? Porque se você tem determinadas verdades históricas que valeram para aquela época, né? Que foram verdade na época da minha mãe, que era regra social e tal, que com o passar do tempo deixou de ser regra, deixou de ser verdade, caiu em desuso, o mundo mudou, o contexto mudou. Então as coisas vão mudando, o mundo está mudando desde sempre, né? Mas quando a gente conta uma história como essa, de Chapeuzinho Vermelho, daqui a 100 anos, quando ela for contada novamente, ela vai continuar fazendo sentido para as crianças, para os adultos, porque ela tem lições, ela tem uma moral, ela tem algo a nos dizer que, como ela não está circunscrita ao aqui e ao agora histórico, né? Então, o mito é aquilo que nunca existiu, ela não está circunscrita, ela não está também submetida às limitações do aqui e agora histórico. Portanto, ela vai continuar falando sempre. O importante é isso, é essa mensagem que permanece valiosa e transformadora para sempre. Bem, eu dei uma volta danada para responder sua pergunta, mas eu acho que a proposta a igreja ela precisa ter compreensão dessas linguagens do que diz a Bíblia e tal, para ter, inclusive, a correta compreensão da sua função quando prega, quando transmite os ensinos dos evangelhos, da Bíblia como um todo, para não correr o risco de, numa leitura literalista e positivista, ela acabar fazendo as pessoas, né, induzindo as pessoas a entenderem da Bíblia aquilo que a Bíblia nunca quis dizer. Não sei, eu não estou convicto que eu tenha respondido sua pergunta, não sei, Felipe. O que você me diz? Não, é isso, assim, uma vez eu até ouvi uma frase maravilhosa, porque esses caras, você está falando do Rubem, é incrível, né, a capacidade que eles têm, assim, de... Uma vez eu ouvi o Sandro Galazzi falando isso, assim, a gente não vai para a Bíblia procurando a história verdadeira, a gente vai procurando a verdade da história, né?
Isso foi uma coisa muito interessante que eu ouvi o Sandro. Mas eu estava nesse sentido, assim, eu acho que disso que a gente está conversando, não tem problema sistematizar aquilo que a gente está entendendo como teologia, como revelação, como a relação do homem com Deus, Deus como não sei. Não tem problema, isso não é um grande problema. A gente está falando, talvez o problema seja como você faz isso, né? Com que objetivo, com que forma, com que técnica. Né? Então, uma das coisas que eu acho que é muito cruel, dentro desse espectro da eclesiologia, ou seja, da história da igreja, do sentido da igreja, da missão da igreja, é ter traduzido que a função da igreja era a gente converter pessoas para a nossa crença. E a gente passou não sei quantos séculos, mas eu me lembro assim, do restinho ali dos anos 90, dos anos 2000, que quando eu já era nascido, é que eu tenho ideia de como funcionava a igreja. Já peguei uma decadência disso, mas eu ainda lembro de um trabalho hercúleo de muitas igrejas, de mandar gente para tudo quanto é canto do mundo, sustentar a gente nesse campo, porque se a gente não falasse de Jesus para todas as pessoas, Jesus não ia voltar, que falar de Jesus para as pessoas converter era o relógio do mundo, que quando as pessoas estivessem convertidas, aí Jesus voltaria. Eu confesso que, se fosse para nos tempos de hoje, acho que geraria até uma ansiedade coletiva, aquele lance que a gente vivia nos anos 90, que você tem que fazer missão. Eu lembro de eu, às vezes, no espelho, Vanderlei, ensaiando como é que eu ia falar com alguém que eu encontrasse no ônibus, que sentasse do meu lado, que a pessoa tinha que converter, e parece que isso ficou sendo a missão da igreja. Hoje eu acho que não. Eu escuto as igrejas. Você nem escuta mais falar de missão dentro de igreja. Acho que a igreja entendeu que isso é caro demais, a igreja virou um negócio, então você não escuta mais. Mas parece que isso desvirtuou. Mas era isso, quer dizer, a proposta da igreja, porque você já está me dizendo, não, a proposta da igreja não é esse lance dessa verdade absoluta. Não tem um problema com a verdade, mas tem pontos de vista. Mas a missão da igreja é essa, é falar de Jesus, é as pessoas se converterem. Como é que você pensa a missão da igreja? Eu até poderia usar a palavra, a missão da igreja é falar de Jesus. A questão é o que você está falando de Jesus. Né? A igreja ela tem uma missão, sim. Né? Ir por todo mundo, fazer discípulos, né? E tal. Mas a questão é o que é que está sendo falado e compreendido a partir daí. Eu me lembro bem dessa época que você está falando, Felipe. No meu caso, uns 15 anos antes de você, né? Mas fiz curso das 4 leis espirituais, ia para a praça também, esse negócio de 11, essa coisa toda. Isso gera uma certa neura, né? A gente fica meio neurótico com esse negócio, é meio adoecedor. De fato é. Mas veja, eu acho que você tem ao longo da história desenvolveu-se uma concepção clássica do evangélico tradicional, do protestante tradicional. Quando eu estou falando de protestante tradicional, inclui aí as chamadas igrejas históricas e pentecostais, de que a missão da igreja era a conversão de almas. Essa era uma expressão muito usada. Acho que ainda é usado em muitas igrejas por aí, né? Quantas almas se salvaram no culto, né? Quantas almas se converteram naquela ação missionária? Essa era a ideia que tem a ver com isso que você acabou de dizer, a ideia de converter o maior número possível de pessoas para que a gente prepare a volta de Cristo. Que eu acho que, mais uma vez, é resultado de uma leitura literalista da Bíblia. Veja, Felipe, particularmente, eu acho que isso é um grande equívoco, é uma visão equivocada da missão da igreja. Porque se você converter o maior número possível de pessoas, vai tornar o mundo um mundo preparado para a volta de Cristo. Vamos pensar na Europa, tá certo? Porque a gente sabe do deslocamento que houve do centro gravitacional do cristianismo logo nos primeiros séculos, ali do Oriente Médio Próximo, ali da Palestina, para Roma. Então, a Europa, com o passar do tempo, ela se tornou toda cristã. A Europa praticamente inteira, né? A Europa ocidental, pelo menos. Todo mundo foi se convertendo, né? O Império Romano se converteu, tudo quanto é rei foi se convertendo, e os povos foram se convertendo junto. E a Europa tem a história que tem.
com inquisição, com colonização, com guerras, com morte. Se a gente ficar só no século XX, pensando na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não foi a África pagã que provocou a Primeira e a Segunda Guerra, né? Não foi a Ásia pagã, foi a Europa cristã que provocou a Primeira Guerra Mundial, até então a guerra mais mortífera da história, e não contentes, menos de 30 anos depois, fizeram a outra maior, então agora maior guerra mortífera. Então, qual foi o sucesso que o cristianismo teve na Europa? Quer dizer, essa foi uma pergunta que muitos teólogos do início do século XX, teólogos e cristãos, de modo geral, começaram a se fazer na Europa. E a sensação que tomou conta de muita gente foi que o cristianismo tinha sido um grande fracasso, porque ele construiu catedrais belíssimas, ele se espalhou, todo mundo se tornou cristão, os estados se tornaram cristãos, mas não conseguiu evitar a Primeira Guerra Mundial, não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. Então, desse ponto de vista, foi um fracasso total, né? Porque se a gente pensa na essência do Evangelho, na mente de Jesus, naquilo que Jesus está propondo, e eu chamaria atenção aqui especialmente para o Sermão da Montanha, que é uma espécie assim, de resumo da proposta de Jesus, e você contrasta isso com o que a igreja e os cristãos fizeram ao longo da história, um contraste absoluto, né? Quer dizer, essa ideia de você só ficar convertendo, em outros... Porque tem uma lógica por trás desse negócio da conversão também, Felipe. A lógica de que se você transformar todo mundo em cristão, naturalmente a sociedade vai melhorar, porque todo mundo vai virando cristão. Então, digamos, o Brasil tem 10 milhões de pessoas, aí você vai convertendo, daqui a pouco você converteu todo mundo. Aí você converteu todo mundo, aí o Brasil vai virar um país fenomenal, sem corrupção, sem crimes, e seguro e tal. Mas a gente sabe que você pode converter os 210 milhões de pessoas no Brasil, o Brasil vai continuar sendo exatamente o que é, talvez até pior. Porque quem nos lembrava sobre isso foi o René Padilha. O René Padilha ele tem um texto curto, muito curioso sobre isso, falando que se é verdade que a conversão de indivíduos ia transformar depois o todo, o melhor lugar do mundo deveria ser a igreja. Então, você pega uma igreja local, 200 pessoas, todo mundo ali é convertido. Então, tinha que ser a sociedade perfeita, sem nenhum tipo de problema lá dentro. E a gente sabe que isso não é verdade. Continua tendo fofoca, continua tendo violência, continua tendo falsidade, continua tendo tudo aquilo que faz parte da sociedade, né? Por quê? Que aí nos lembra o René, dentre tantas outras pessoas, que o problema é que existe uma estrutura. Você converter indivíduos, você não muda a estrutura que dá sustentação para a sociedade, que, portanto, a igreja precisava pensar na transformação das estruturas sociais. Então, aí eu respondo a sua pergunta de outra maneira. Eu acho que aí está a missão da igreja. Falar de Jesus, que pode ser usado como missão da igreja, não tem a ver, portanto, a meu ver, simplesmente com salvação de almas, mas com uma missão comprometida com a transformação das estruturas opressivas e, diríamos, até demoníacas, que dão sustentação para a sociedade tal qual nós a conhecemos. Mais uma vez, se você pensa no Sermão da Montanha, eu acho que está ali a nossa missão. Pacificadores, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que caminham tantas outras milhas, e por aí vai, né? As bem-aventuranças e tal. E isso não tem a ver apenas com ficar na praça ou no ônibus pregando para converter, para levar a pessoa para a sua igreja. Eu não quero nem menosprezar isso não, tá, Felipe? Não vou gastar tempo aqui com isso, mas a questão é que isso daí não é a missão de fato da igreja, embora isso possa até ser feito. Porque, vou tentar explicar de outra forma, você pode até fazer isso com os 210 milhões de pessoas lá dentro do ônibus e converter todo mundo, e o Brasil continuar sendo o país problemático que é. Então, eu acho que missão da igreja precisa ser pensada em termos sociais, em termos coletivos. Como eu conversava com você antes da gente começar a gravação, o Walter Rauschenbusch, ele usava a expressão suprapessoais, quer dizer, uma salvação suprapessoal e uma igreja suprapessoal. Por que isso? Porque ele nos lembra, Felipe, que uma das marcas características da reforma protestante,
de modo geral, é o individualismo. Por quê? Porque o individualismo foi uma reação à Igreja Católica medieval, que era aquela coisa mastodôntica que dominava tudo, ou pelo menos tinha a pretensão de dominar tudo. Então, para você reagir a isso, né, a esse absolutismo, né, que era papal e que era monárquico, não, eu não quero mais me submeter a isso. Então, vai se falar que a Bíblia era a única regra de fé e é o indivíduo e Deus. Pronto, sem nenhum tipo de intermediação. Então, isso é a pontinha do novelo ali, ainda no século XVI, que vai sendo puxado depois e que vai criar essa mentalidade que eu acho que é danosa, muito forte no protestantismo, de modo geral, desse individualismo, né? Essa individualidade que acaba virando individualismo e que se reflete, inclusive, nessa concepção de missão, de que o negócio é salvar o indivíduo, a pessoa. Não tem aquele negócio? A salvação é pessoal, né? Só você, a sua família, não. Você tem que converter um por um e tal. Vai continuar convertendo e o país, a sociedade vai continuar sendo ruim, sem menosprezar o indivíduo, o sujeito, a subjetividade. Mas a gente precisa resgatar essa ideia que, a meu ver, ela tem a ver com a proposta originária de Jesus de se pensar na coletividade, porque nós vivemos em coletividade. Essa coisa do suprapessoal que dizia o Walter Rauschenbusch. E se a gente pensa nesses termos, nós não queremos apenas converter almas, nós queremos converter as estruturas opressivas da sociedade em estruturas justas, né, para que a gente tenha uma sociedade justa que contemple todas as pessoas indistintamente, sejam elas cristãs ou não cristãs, né, para que Jesus está esperando isso de nós. Não que a gente converta necessariamente todo mundo, mas que a gente transforme a sociedade à luz daquilo que ele promulgou para nós ali no Sermão da Montanha. Veja, quando ele falou Sermão da Montanha, ele não tinha igreja ainda, não tinha cristianismo, né? Naquele dia que ele estava falando aquilo ali. Ele está falando para um monte de judeu, então ele não está pensando em instituição. Ele está pensando em quê, Felipe? A meu ver, ele está pensando numa sociedade. Ele está pensando numa sociedade, num modelo de sociedade. É como se ele falasse, diferente dessa sociedade que a gente está vivendo, eu estou propondo para vocês aqui um modelo de sociedade. Estou dando para vocês essa tarefa, estou dando para vocês essa função de criar essa sociedade, ainda que utopicamente, ainda que a gente saiba que isso está no plano da utopia, que nos alimenta, que nos move, que nos motiva. É o Cântico de Maria, né? Os poderosos serão despedidos vazios, os humildes serão exaltados. Eu tenho tempo que eu não vejo o poderoso sendo despedido vazio. Tem muito tempo, Felipe, porque eu não estou vendo o humilde sendo exaltado. Mas isso fica no horizonte das nossas utopias, para a gente viver como se fosse um hino, sabe? Um hino que a gente se coloca em pé assim. Eu estou comprometido com isso, ainda que isso esteja lá no horizonte. Porque se a gente não se comprometer com isso, a gente vai se comprometer com o quê? Não, eu acho fantástico você estar dizendo isso, e acho que isso tem a ver com, talvez, aquele lance que você estava falando ali no início, do Inácio, que era assim, né? Se o objetivo é a gente manter o discurso dos apóstolos, então é isso. Então nós temos que viver como eles viveram, né? E a caminhada deles tinha mais ou menos isso. E sabe uma coisa, Vanderlei, que às vezes, que assim, apesar de ser assim, mais novo, eu tô os meus 34 anos dentro da igreja, né? Desde o primeiro dia de vida praticamente. Às vezes eu acho que, além dessa crueldade de achar que a missão da igreja é converter os outros, tem uma outra questão que eu acho que também é muito cruel, que a igreja às vezes aliena você de todo o senso da coletividade. Por quê? Porque, entre aspas, a sua cota de socialização, a sua cota de coletividade, você às vezes supre ela com aquele grupo de 50, 100, 70, 200, que é a sua comunidade local ali. Uhum. E aí você passa a achar que viver em comunidade é isso. Ó, eu vivo bem com os meus irmãos daqui da igreja. E não tem outra expressão, mas que se dane o resto, o ambiente, sei lá, os Yanomami, a Amazônia, o que for, não estou nem aí se tem gente conforme, não, porque comunidade para essa pessoa, sociedade para essa pessoa, acaba se tornando aquele grupo ali muito restrito, né? Então, quer dizer, parece que desvirtua novamente, porque você não tem nenhum compromisso social, você só expandiu um pouco
o seu individualismo por um grupo dos eleitos, vamos dizer assim. Só que eu acho que esse, ou o grupo das preferências, dos prediletos, né? Você ampliou o seu individualismo para aqueles que estão seletos ali. Só que eu acho que esse é uma questão assim, muito cara, porque eu estou vendo a igreja imprimindo essa lógica na sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Quer dizer, a gente teve fatos horríveis nos momentos recentes do Brasil, inclusive agora no dia 8 de janeiro, e muitas das igrejas eu vi imprimindo isso. Quer dizer assim, se não for cristão, se não for crente, quer dizer, não importa. Só importa quem está com a gente, quem é crente, quem está... Então, assim, eu não sei, mas parece que esse senso de alienação é isso. Quer dizer, se você é crente, você está salvo, você está conosco, está tudo certo. Se você não for, você é o inimigo, é aquele a ser combatido e tudo mais. Então, nesse sentido é que eu te pergunto, assim, muitas sistemáticas definem isso. A igreja como o povo de Deus, a igreja como o corpo de Cristo, a igreja como a noiva. Aí a minha questão é, como é que a gente vai trabalhar esse corpo de Cristo que não consegue perceber o diferente como algo que é alvo do amor de Deus? A noiva que não consegue aceitar os convidados do noivo. Esse povo de Deus que não consegue acolher o estrangeiro. Percebe? A ideia que eu tenho da teologia sistemática nesse sentido, dessa cosmovisão, desse neocalvinismo, sei lá, desse puritanismo, desse pietismo que está no nosso corpo, é que nem de forma sistemática, nem atingir as boas sistemáticas a gente atinge. Porque nem com esses cenários todos a gente consegue abraçar, entende? Então, a questão é assim, se a proposta é ser noiva, que noiva nós somos? Se é ser corpo? Que tipo de corpo nós somos? Se é ser povo? Que tipo de povo nós somos? Existe algum caminho de eclesiologia para a gente discutir isso também? Quer dizer, que tipo de igreja a gente faz? É muito difícil, porque são ideias muito arraigadas, né? Eu passei por isso que você falou também, né? Me converti, eu tinha 18 anos de idade, em 1984. A igreja foi maravilhosa para mim, né? Aquele negócio da mocidade, era muito gostoso aquilo, né? De estar com a mocidade, a gente se encontrar, de virar a madrugada juntos, acampamentos. Eu cansei de ir em acampamentos, essa coisa toda. Eu tenho gratas memórias de toda essa época, mas teve esse aspecto da amplidão, ou de se abrir, né? De se ampliar um grande universo para mim que eu não conhecia, de descobrir tantas coisas. Foi um período de muitas descobertas, mas com o passar do tempo, ao mesmo tempo, Felipe, de fechamento. É curioso, né? Uma coisa meio paradoxal, assim, né? É como se me apresentasse um mundo lindo de novidades e daqui a pouco começou a cortar os galhos, né? Como se você fosse uma árvore que foi sendo cultivada, cresceu, mas quando o galho começou a passar para o outro lado do muro, falou, não, opa, aí não, né? Tem que dar uma segurada aqui, também não é assim. E aí é um afastamento de família, que na época não era evangélica, né? A perda de contato com outras pessoas e tal. É um nó difícil de ser desatado esse, né? De fato, você conseguir ser cristão, estar em comunidade, curtir a sua comunidade, celebrar a sua comunidade, mas sem perder esses outros vínculos, porque é mais ou menos natural, né? Se você faz parte de uma torcida organizada, de um time, você vai criar vínculos ali, né? É mais ou menos isso que acontece. Uma forma, eu acho, é você propor para alguém que pensa nesses termos, você está falando da igreja como noiva e tal, a gente confrontar com as próprias ideias até do mundo mais tradicional evangélico. Por exemplo, o mundo tradicional evangélico, ele tem uma frase famosa, que inclusive é pichada em muros e tal. Só Jesus salva. Essa é uma frase famosa. Só Jesus salva. Ou seja, se é só Jesus que salva, não é a Igreja Batista. Não é a Igreja Presbiteriana, não é a Assembleia de Deus. E quem é que está falando só Jesus salva? Os crentes tradicionais. E todos, eu até diria isso também, só Jesus salva. Mas se é só Jesus, não é uma igreja evangélica. Então, se um cristão tradicional está afirmando isso,
ele leva isso até as últimas consequências? Porque se ele leva isso até as últimas consequências, ele mesmo, veja, então não tem nada de liberalismo aqui, de esquerda, de nada disso. É uma questão de coerência. Se você acredita realmente que só Jesus salva, você tem que abrir mão da ideia de que a sua igreja salva. Então, católico não é salvo. Não, só crente que é salvo. Então é a sua igreja que salva, não é Jesus. Ou então não é só Jesus que salva, mas necessariamente através da sua igreja. Se a gente fala que só Jesus salva, Felipe, e se a gente quiser levar isso até as últimas consequências, a gente teria que perceber a salvação de Jesus onde quer que as marcas características de Jesus estejam presentes. E eu acredito piamente nessas marcas fora do cristianismo, não estou nem falando fora das igrejas evangélicas. Se a pessoa conseguir perceber que fora das igrejas evangélicas, nas católicas e ortodoxas, já é um passo importante. Mas eu iria até além, né? De você perceber que teve um aluno que me falou uma vez, você está sempre voltando no Sermão da Montanha. E eu disse, de fato, porque não tem como a gente sair do Sermão da Montanha. Porque se a gente pensa naquelas características, naquelas propostas, aquilo ali, a meu ver, são as marcas do reino. Aliás, eu acho que esse é um resgate importante, tá, Felipe? Quando a gente pensar na igreja, né, a sua proposta da conversa hoje foi sobre eclesiologia, né, sobre a doutrina da igreja. O que é a igreja? A natureza da igreja? O que ela faz? Nós não podemos pensar na igreja sem pensar nesse conceito de reino de Deus. Mais uma vez, Walter Rauschenbusch. Quando a gente fala em igreja, ela tradicionalmente, até pela sua própria dinâmica, ela tem a tendência em preservação do passado, sabe? Da tradição do passado. Olha, nós não podemos esquecer como era, temos que manter a tradição do passado. Isso é tradicional dessa instituição, é característico dessa instituição chamada igreja. Quando a gente pensa, Felipe, em reino de Deus, a gente está pensando num conceito que tem a ver com a era vindoura. Olha como é diferente, né? Quer dizer, a igreja ela tem muito essa coisa de trazer ou de manter, de preservar o passado, enquanto o conceito de reino é o conceito que olha para um horizonte futuro, olha para novos céus e nova terra, né, para onde já não haverá choro nem ranger de dentes. É essa escatologia, né, que Moltmann nos ensinou, que nos traz esperança para o presente. Mas não é uma esperança que tem a ver apenas com o futuro, é uma esperança que transforma o presente. É porque eu espero que o futuro será assim, é que eu luto para transformar o presente nessa utopia do reino, né? Então, a igreja, Felipe, como a gente comentou no início, o processo de institucionalização ele era natural, ele ia acontecer, e precisava acontecer para o movimento não desaparecer. Mas a igreja ela precisa se retroalimentar dos conceitos do reino de Deus o tempo todo, porque quando ela deixa de fazer isso, ela se torna apenas uma agência de preservação de tradições. E portanto, ela seca, que é o que a gente tem visto acontecer tantas e tantas vezes. Então, esse alimento do reino, desses princípios do reino, dessas ideias do reino, que mantém a igreja constantemente viva. E, nesse sentido, não pode parar nunca. A sua comunidade, a comuna, não pode parar de fazer isso. Porque aquilo que é novidade hoje vai se tornar tradicional amanhã. Então, vocês têm que estar se investigando, se perguntando, se questionando, se criticando, se auto-questionando o tempo todo. E sempre perguntando isso à luz ali dos evangelhos, do Sermão da Montanha, do ministério de Jesus, o que a gente está fazendo, como que a gente está caminhando, como que isso está se desdobrando, para a gente ir se renovando. E, ao mesmo tempo, o mundo também está mudando, eu também tenho que ir me adaptando, quer dizer, fazendo essa coisa, esse duplo movimento ao mesmo tempo. Só para finalizar, e te volto a palavra. É muito curioso Martin Luther King, né? Porque você vê progressistas citando Martin Luther King e você vê fundamentalistas citando Martin Luther King, né? Agora, recentemente, a gente viu isso muito. Bom era Martin Luther King e tal. Eu visitei, que foi uma das coisas lindas que eu fiz aqui, Felipe, foi visitar a casa do Martin Luther King lá em Atlanta. E o museu, a igreja que ele foi pastor. Eu não sei se você ou alguém que está ouvindo já foi lá, é a rua inteira, assim. Você tem a igreja, você sobe uns 400 metros, está a casa da família onde ele nasceu, e entre a igreja, que hoje não funciona mais como igreja, apenas para visitação, a igreja agora mudou para o outro lado da rua, a igreja que se reúne, e no meio tem o museu, tem o túmulo dele, tem o túmulo
da Coretta King, né? Coretta King. E uma das coisas que a gente vê lá, porque eu sabia, eu vou encerrar aqui, Felipe, eu sabia que ele tinha uma ligação com Gandhi, que ele tinha uma admiração por Gandhi, mas eu não sabia que era no nível que foi. Eu descobri nessa visita. Você tem fotos na sala de jantar, ele jantando com a esposa e com os filhos, com as filhas, e um cartaz e um pôster do Gandhi na sala de jantar. Tal era a importância do Gandhi na vida do Luther King, o pastor batista. E foi tão importante, Vanderlei, só por causa de uma foto. O museu dele, Felipe, tem 3 partes, uma toda dedicada, é pequeno, não é muito grande, uma toda dedicada ao Luther King, uma outra parte toda dedicada à Coretta e uma outra toda dedicada ao Gandhi, no museu do Martin Luther King. E ele fala, muitas vezes, nos seus escritos, que a sua proposta de uma resistência não violenta, ele se inspirou no Gandhi, que já tinha feito isso lá na Índia contra o Império Britânico. Em outras palavras, por que eu estou citando isso? Para dizer o seguinte, esse herói protestante, que para mim é um grande herói, né? Seja de gente mais progressista, seja de gente mais tradicional, conservadora, eu quero lembrar esses que são tradicionais conservadores que não querem perceber as marcas de Jesus para além dos limites do cristianismo. Esse herói chamado Martin Luther King via isso, percebia isso. Por exemplo, em Gandhi. Ele percebia Cristo em Gandhi. Em outras palavras, finalizo, Luther King, eu tenho certeza, ele responderia o seguinte: o Dr. King, mas o Gandhi ele não está dentro de uma igreja cristã. E ele responderia: só Jesus salva. Porque tem a ver com Jesus, não tem a ver com a igreja. Fantástico, Vanderlei. E acho que você foi brilhante aí, trazendo o King para a conversa, para a gente finalizar o nosso papo aqui, porque eu penso que não tem nada mais assim plástico, ilustrativo de eclesiologia do que essa experiência da espiritualidade que perpassa o indivíduo e que desborda na coletividade, como, por exemplo, o que foi feito aí pelo Luther King, que é esse compromisso com o ambiente, com o local, com a cidade, com a circunstância. Né? Na minha cabeça não tem nada mais revelador do que o reino de Deus, do que, no caso específico, por essa luta dos direitos civis, mas a luta justamente pelo aperfeiçoamento. Tem algumas da sociedade, tem algumas pessoas que falam comigo assim: não, eu não luto para aperfeiçoar a sociedade porque eu sou cristão e a Bíblia fala que os últimos dias vai ser tudo ruim e que a gente tem que esperar. Eu já ouvi essa imbecilidade, né? E parece que até é uma imbecilidade comum. E às vezes, você falando desse lance do reino de Deus, é a minha resposta com frequência. Mas eu digo: não, mas Jesus disse para nós que o reino de Deus chegou. Se não formos nós que sermos sinais visíveis desse reino, então, qual que é o sentido desse negócio que a gente está fazendo aqui? Então, eu fico muito feliz, cara, de você bater esse papo comigo, da gente poder trocar essa ideia e da gente poder apresentar, então, uma outra possibilidade de ser igreja, né? Essa igreja que tem a sua importância de templo, de instituição, de papelada, de CNPJ, nós não estamos discutindo isso, que tem essa importância, mas essa igreja que consegue transcender isso para manter o ensino dos apóstolos vivos, para manter a ideia do reinado de Deus vivo. É mais ou menos isso, né, Vanderlei? Sim, com certeza, Felipe. Isso que você falou é uma teologia que surgiu no século XIX, aqui nos Estados Unidos, né? Um cara também da Inglaterra, essa ideia de que quanto pior, melhor, porque Jesus está voltando. Isso, em termos de história da teologia, é muito recente, século XIX para cá, né? Que é realmente um absurdo. Mostra um desconhecimento das coisas mais básicas do que se espera de alguém comprometido com o reino, né? E voltando ao Luther King, a gente tem que lembrar que o Luther King ele tem o lugar que tem, não é à toa. Ele era brilhante. Luther King foi um cara brilhante que tinha uma capacidade oratória fenomenal.
e de liderança, e de organização, todas essas coisas. Mas ele era talvez o de maior destaque, dentro de um movimento importantíssimo que acontece aqui desde o início do século XX, nas igrejas de pessoas afro-americanas. Por que eu acho que é importante destacar isso, Felipe? Porque não foi a ação de um indivíduo, um sujeito que resolveu, porque a igreja não está nem aí para nada, é ele que fez. Quem fala isso não conhece a história, não faz ideia do quanto as igrejas, enquanto instituições organizadas, foram importantes na luta pelos direitos civis. Décadas, inclusive, que começou antes do King, mas ganhou muita força na década de 50. E, inclusive, o gatilho, você sabe disso, o gatilho que coloca, vamos dizer assim, o Martin Luther King na história, foi o acontecimento com a Rosa Parks. Aquela mulher lá em Birmingham que se recusou a ceder o banco do ônibus para uma pessoa branca, que era a lei da segregação. E a partir dali começou aquele movimento todo deles não pegarem ônibus, se recusarem a pegar ônibus, iam a pé ou de carona iam a pé para o trabalho, e começou a sufocar financeiramente as empresas de ônibus. Os caras falaram, deu uma semana, esse povo não aguenta mais. Ele foi uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano sem pegar ônibus, aí eles tiveram que ceder. Começou. E aí, se você estuda, antes da Rosa Parks, não sei se você já ouviu falar, Felipe, o Emmett Till, um garoto de 15 anos, brutalmente assassinado. Eu visitei também aqui em Washington, o Museu da Cultura e História Afro. É fenomenal, cara, é fenomenal. É muito emocionante. Eu torceria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de fazer essa visita, porque mostra essa história do Emmett Till e a Rosa Parks foi no funeral. 3 meses depois do funeral é que ela se recusa a dar esse lugar. Então, você tem um encadeamento de fatos, não foi simplesmente o King. Você tem a Associação Nacional pela luta dos direitos civis, organizada pelos negros. Você tem vários líderes. E as igrejas, Felipe, as igrejas batistas, especialmente, não apenas, mas especialmente, elas eram ambientes de luta política. Você vê os sermões, muitas vezes sermões que a gente assiste no YouTube do Luther King, é como se ele estivesse fazendo um discurso político num domingo à noite ou num domingo de manhã, de conscientização com fundamentação bíblica. Ele o tempo todo, né, ele tinha um estilo de pregação, de discurso, né, em que ele usava não sei se metáforas, parábolas o tempo todo, né? É muito difícil nós estarmos lá no vale, mas quando Deus nos colocar no topo da montanha, nós vamos ver do outro lado do rio. Esse tipo de linguagem figurada, né? Ele usava o tempo todo, né? Com inspiração bíblica, mas para esse discurso politizado de transformação, de conscientização, né? Eu acho que a igreja, Felipe, ela não pode abrir mão desse ideal do culto, da adoração, da comunhão, da celebração da ceia. Ninguém está criticando nada disso e nem menosprezando nada disso aqui, mas é que essas coisas elas se recobrem de sentido, de significado, na medida em que elas refletem uma prática cotidiana dessa comunidade como agência de transformação da sociedade, né? Porque senão vira um culto vazio. Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é Tiago, quem está falando isso é Isaías, quem está falando isso são os profetas. Você sabe, Felipe, a gente já conversou nisso num outro podcast, eu entrevistei alguns dos líderes protestantes da década de 50 e 60 no Brasil, que foram acusados de comunistas, e eu te contei isso na ocasião. Eu perguntei para alguns deles, né? Mas o senhor era comunista? Eu vou citar um nome aqui, reverendo Joaquim Beato. Perguntei isso para ele, na casa dele. E ele me disse, não, eu não era, eu só precisava dos profetas do Antigo Testamento, né, para poder dizer o que eu estava dizendo. Reverendo João Dias de Araújo, eu perguntei isso para ele quando a gente levou ele em Vitória. Ele fala, curiosamente, ele não citou os profetas do Antigo Testamento, ele citou o reino de Deus. Eu só precisava dos princípios do reino de Deus. Rubem Alves não era comunista, ao contrário, Rubem Alves, inclusive, era muito crítico, né, com o comunismo e até com a esquerda, e apanhou muito também por causa disso. Então, eu acho que a igreja ela precisa continuar celebrativa em tudo aquilo que ela está fazendo hoje, mas se alimentar desses princípios do reino como fonte de inspiração, como fonte de vida, como alimento que a gente precisa todo dia, para se manter
para se manter minimamente coerente com aquilo que Jesus propôs quando ele começou o movimento lá. Eu acho que aí é que a gente vai refletir, de fato, aquilo que ele esperava de nós, ainda que sejamos uma instituição hoje. Ah, muito bom. Cara, muito obrigado por esse papo. Valeu demais aí por a gente poder trocar essas figurinhas. Fiquei muito feliz. Obrigado aí e até uma próxima. A gente se encontra breve, né? Tá, valeu, Felipe. Eu que te agradeço, como eu disse no início, sempre é um prazer bater papo contigo e eu admiro muito o seu trabalho, você sabe disso, é o que vocês fazem, você, Walter, Pamela e tantos outros que estão na luta com vocês aí, toda a sua equipe, realmente é de tirar o chapéu. Deus continue abençoando. Eu que agradeço. Feliz por essa oportunidade, por essa aproximação, por você ser sempre tão gentil e generoso com a gente, proporcionando para a gente, inclusive, estudar, né, a teologia. Então, te agradeço, obrigado aí por manter as portas da Faculdade Unida abertas para a gente, que talvez, eu digo isso sempre aqui, não porque você está aqui, mas falo isso sempre, talvez o melhor caminho teológico para a gente estudar. Tem todas as possibilidades, dá para estudar presencial, dá para estudar online, dá para estudar semi. Então, quem quer estudar teologia, tá aí esse caminho fantástico da Faculdade Unida. Mais uma vez, obrigado, viu, Vanderlei? Um abraço para você aí, meu camarada. Valeu, obrigado aí. Obrigado pelas palavras, Felipe. Um grande abraço.